Irmãos, eu queria convidar-vos a abrir as Escrituras em Isaías, no capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Para meditarmos um pouco nesta palavra, neste capítulo 38 de Isaías. Este capítulo 38 fala-nos de um homem, Ezequias, que por acaso era rei. Mas por acaso aqui não é importante, porque a experiência deste homem, ela é igual a todos os homens. Portanto, o facto de ele ser rei não altera nada, porque o que aconteceu com este homem acontece com todos os homens. Este homem recebeu uma mensagem da parte de Deus. Deus enviou o seu servo, o profeta Isaías, com uma mensagem para este homem. O profeta é aquele que traz Deus aos homens. É aquele que anuncia a palavra, traz Deus aos homens. E eu trouxe esta palavra, esta mensagem, diretamente de Deus. Portanto, esta mensagem não é de homem algum, ela é de Deus. E que mensagem foi esta que Isaías trouxe a este homem Ezequias? Diz o versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A mensagem para Ezequias foi esta, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Certamente nós não pensamos que, quando o Senhor diz, põe em ordem a tua casa, que o Senhor estaria preocupado com o palácio. Também, com certeza, nós não acreditamos que o palácio estivesse desarrumado, que houvesse roupa espalhada por todo o lado, que houvesse sujidade. Não é isso. Essa não era a preocupação do Senhor. O que o Senhor estava a dizer a Ezequias era, põe em ordem a tua vida. Põe em ordem a tua vida, porque vais morrer. Ainda que nós devemos preocupar-nos em ter a nossa casa limpa. Ainda que devemos preocupar-nos em ter, de facto, a nossa casa apresentável. Mas o problema é que, por vezes, nós podemos ter a nossa casa muito limpa, muito apresentável, e a nossa vida estar desarrumada. E o que é mais importante? É termos a nossa casa muito arrumadinha, muito limpa, e a nossa vida num caos, ou termos a nossa vida bem arrumadinha, no sítio certo, e a nossa casa, pelo menos minimamente, limpa. Pelo menos minimamente. Mas a nossa preocupação deve ser, de facto, termos a nossa casa apresentável. Mas aquilo que o Senhor está realmente preocupado não é com a tua casa física. O que o Senhor está preocupado é com a tua vida. É que ponhas a tua vida em ordem. Porque vais morrer. Essa é uma verdade. E em relação, por exemplo, a Ezequias, aquilo que nós sabemos acerca deste rei, até não era um mau homem. Até era uma pessoa correta. Até era uma boa pessoa, como nós sabemos. Não era como alguns reis que nós lemos na história de Israel, que foram maus reis, que não quiseram saber de Deus para nada. Rejeitaram completamente a palavra de Deus.
e levaram o povo a afastar-se de Deus. Não era o caso de Ezequias. Ezequias até era um bom homem. Mas mesmo os bons homens, que aparentemente são bons homens, precisam de pôr a sua vida em ordem. Não é o facto de fazerem boas obras, não é o facto de fazerem coisas muito corretas, que está tudo bem. Não. Como nós ouvimos até na ceia do Senhor há pouco, que o nosso irmão Manuel falou, nós conhecemos-nos minimamente. Nós conhecemos minimamente. Vocês não sabem tudo na minha vida. Nem eu sei tudo na vossa vida. Mas há uma coisa que eu sei, é que Deus sabe. E que perante Deus não há nada que nós possamos esconder. Ainda que Ezequias fosse uma boa pessoa, fosse de facto alguém que fizesse boas obras, fizesse coisas boas, até amasse o Senhor. Mas, no entanto, havia alguma coisa na sua vida que ele precisava de pôr em ordem. O que é que cada um de nós precisa de pôr em ordem na nossa vida? Deus conhece a vida de cada um de nós. Como é que está a nossa vida? Ela está em ordem? Como é que vai a relação, nós homens, com as nossas esposas e as esposas com os maridos? Como é que vai a nossa relação com os nossos filhos? Como é que vai a nossa relação com a nossa família? Como é que vai a nossa relação com aqueles que estão lá fora? Como é que vai? Sabem, quando o Senhor diz para nós examinarmos a nossa vida, nós normalmente temos a tentação de comparar a nossa vida com outra pessoa. E normalmente nós comparamos a nossa vida com aqueles que achamos que se portam pior do que nós. Porque comparada com esses, a nossa vida vai muito boa. Mas não é isso que Deus diz. Deus quer que nós comparemos a nossa vida com a sua palavra. Com aquilo que Ele diz. Como é que vai a nossa moral comparada com a moral de Deus? Como é que vão os nossos valores comparados com os valores de Deus? Como é que vai a nossa vida confrontando a nossa vida com a palavra de Deus? Qual é a área na nossa vida que nós precisamos pôr em ordem? Que nós, de facto, precisamos de e reconhecermos, Senhor, de facto eu tenho falhado nesta área. Eu não tenho sido aquilo que Tu queres. Eu não tenho procedido da forma correta. Ajuda-me, Senhor, a ser como Tu queres que eu seja. Cada um de nós examina a sua vida e compare com a palavra de Deus. Mas este homem, Ezequias, ele recebeu esta mensagem. Põe em ordem a tua vida, porque vais morrer. Sabem, a morte é um assunto que ninguém quer falar. Ninguém gosta de falar da morte. Ninguém. A palavra de Deus diz que a morte é o rei dos terrores. Toda a gente tem medo da morte. Ela, de facto, assusta. Mas o que é curioso é que nós, quando nascemos, sabemos que vamos morrer. Isso é aquilo que todos nós temos certo. Seja quem for. Seja o rei, seja o súbdito, seja quem for. Quando nasce, sabe que vai morrer. Isso é claro como a água. Não há dúvida absolutamente nenhuma. E é curioso que todos nós, quando nós saímos de casa, não saímos de qualquer maneira. Preparámos-nos todos, certo? Toda a gente preparou o que tinha e veio para vir ao culto. Quando vamos fazer uma viagem, preparamos tudo, com todo o cuidado. E mesmo assim, às vezes, falta alguma coisa. Mas fazemos tudo para que não falte nada. Tudo muito preparado, tudo muito organizado e tudo mais. Mas ninguém se prepara para morrer.
Ninguém se prepara para morrer. E, no entanto, é aquilo que todos nós sabemos que nos vai acontecer. E mais, alguém sabe quando é que isso vai acontecer? Alguém? Nós pensamos sempre que isso depois, mais tarde. No entanto, a primeira sepultura que foi aberta foi para um jovem. Foi para um jovem. A primeira sepultura que nós lemos nas Escrituras que foi aberta foi para um jovem. Ainda a semana passada fui a 2 funerais, um com 42 anos e outro com 80 e tal. Mas quando nós vamos ao cemitério, o que é que lá temos? Temos o bebê, temos a criança, temos o adolescente, temos jovens, temos adultos, temos velhos. Nenhum de nós sabe quando vai morrer. Mas uma coisa sabe, é que vai morrer. Isso não tem dúvidas absolutamente nenhumas. Se nós lermos em Gênesis no capítulo 5, este capítulo, há uma frase que é comum do princípio ao fim. Nós não vamos ler o capítulo, mas vamos só ler até essa frase. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Se nós continuarmos a ler o capítulo todo, vão aparecer muitas pessoas, várias pessoas. E sabem o que é que elas têm em comum? Morreram todas. Todas estão mortas. Morreram todas. Este é aquilo que vai acontecer a todos os homens. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver com Ele. O problema é que o pecado afetou tudo. Afetou a relação com Deus, afetou tudo. E o pecado condenou o homem à morte. Todos os homens vão morrer. Mas há aqui outra situação. Se nós lermos no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim, o Senhor disse a Adão: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, capítulo 13, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. E como sabemos, Adão e Eva comeram do fruto da árvore. E o que é que aconteceu? Morreram? Morreram? Fisicamente não morreram. Eles continuaram a morrer, a viver. Portanto, o pecado afetou o homem, condenou-o à morte, morte física. O homem morre mesmo. E condenou o homem à morte eterna. Condenou o homem à separação eterna de Deus. Morte significa separação. E o homem foi condenado, o pecado condenou o homem à morte física. Todo o homem, toda a gente um dia vai morrer. Mas mais grave ainda, é que o pecado condenou o homem à morte eterna, a uma eternidade sem Deus, a uma eternidade completamente separada de Deus. E foi isso que aconteceu aqui. Adão e Eva comeram do fruto da árvore, mas eles não morreram fisicamente. Eles separaram-se de Deus. Foram expulsos do paraíso. Separaram-se de Deus. E essa é a situação em que o homem se encontra desde então. Morre fisicamente e morto espiritualmente. Ou seja, separado de Deus. Isso é o resultado, de facto, do pecado. Condenou o homem à morte física e à morte eterna. Mas o que é um facto é que Deus não tem prazer
na morte do ímpio. A palavra de Deus diz-nos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que tu morras. Fisicamente, todos nós vamos morrer. A não ser aqueles que estivermos vivos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas, à exceção desses, todos um dia vão morrer. Essa morte é inevitável. Mas o que Deus não quer é que tu morras espiritualmente. É que tu não passes a tua eternidade separada de Deus. Em Amós, no capítulo 4, no livro de Amós, os chamados profetas menores, em Amós, no capítulo 4, no capítulo 4 de Amós, e verso 12, o Senhor diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Israel, como eu já disse, se lermos a história de Israel, por várias vezes nós encontramos Israel desprezando o Senhor, vivendo longe de Deus. Sabem, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Não obriga ninguém a que aceitem a sua palavra. Então o Senhor diz a Israel: Israel, olha, vive como tu quiseres. Faz o que muito bem entenderes. Mas há uma coisa que eu quero que tu saibas. É que um dia vais ter de te encontrar comigo. E isso não depende de ti. Esse encontro não depende de ti. Esse encontro é inevitável. Portanto, prepara-te. E é o que Deus diz a cada um de nós. Um dia todos nós vamos ter que nos encontrar com Deus. E a pergunta é: estás preparado para te encontrar com Deus? Se, como eu disse em relação à morte, nenhum de nós sabe se hoje mesmo vai partir. Nenhum de nós sabe. A questão é: estás preparado para te encontrares com Deus? Estás preparado? E como é que eu me preparo para me encontrar com Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa para me preparar para me encontrar com Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Não tens que fazer coisa nenhuma. Não tens que fazer nada. Sabem, quando Ezequias ouviu esta notícia, sabem o que é que ele fez? No versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Sabes, a preparação para te encontrares com Deus está à distância de uma oração. A preparação para te encontrares com Deus está à distância de uma oração. Só tu sabes qual é a relação que cada um de vós que está aí tem com Deus. Se não estás preparado para te encontrares com Deus, agora mesmo, aí no teu lugar, tu podes preparar-te para te encontrar com Deus. Basta orares, basta dizer: Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que como pecador, a única coisa que eu mereço é a condenação eterna. Mas, Senhor, obrigado porque morreste por mim na cruz. Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava a morrer lá naquela cruz, na cruz do Calvário, aquela morte não era a sua morte. Aquela era a minha morte. Era a tua morte. E agora, a única coisa que tu precisas de fazer é orar e dizer: Senhor, obrigado porque morreste por mim. Eu te aceito, eu te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se fizeres essa oração, eu dou graças a Deus porque há 40 anos atrás eu fiz essa oração. Eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu reconheci que Ele morreu por mim naquela cruz. E eu o aceitei, eu o reconheci como meu Salvador. E o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, aquele sangue me lava e purifica de todo o pecado. E por isso, porque eu estou lavado no sangue de Jesus, eu estou preparado para me encontrar com Deus. Eu não fiz nada, mas o Senhor Jesus fez tudo.
Fez tudo. Quais foram as últimas palavras que o Senhor disse na cruz do Calvário? Está consumado. Está feito. Portanto, se eu fosse fazer mais alguma coisa, se eu fosse fazer alguma obra, se eu fosse dar como muitas vezes se faz, dar esmolas, eu estaria a acrescentar obra. Eu estaria a dizer que a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou da cruz do Calvário não era suficiente, que eu precisava de fazer alguma coisa, mas aquilo que a palavra de Deus me diz é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu não preciso de fazer absolutamente mais nada. Eu estou preparado para me encontrar com Deus. Porquê? Porque sou melhor do que vocês? Porque fiz alguma coisa? Não. Porque confio na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. E cada um de vós que aí está preparado para se encontrar com Deus? Está preparado? Se hoje mesmo o Senhor vos chamar, está cada um de vós preparado para se encontrar com Deus? Que de facto cada um possa responder ao Senhor. Há uma coisa que de facto eu sei, é que o Senhor não quer que nenhum de nós morra espiritualmente. O Senhor não tem prazer e não quer que nenhum de nós passe uma eternidade separado dEle. Ele quer que nós estejamos com Ele. Sabem, e para terminar, não quero amassar-vos muito, no livro de Apocalipse, capítulo 20, no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versos 21, diz assim: E vi um homem grande, e vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Tens a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Porque se não está, então serás lançado no inferno. E não é isso que Deus quer. Deus quer salvar-te. Deus não quer que tu morras a segunda morte. A primeira morte, podes passar por ela. Mas a segunda morte, Deus não quer que passes por ela. E o passar por ela, ou não, depende de aceitares o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por ti. No livro que estamos em Isaías, no capítulo que estamos a considerar, nós lemos que, e sabemos que Ezequias não morreu. Ezequias não morreu. Deus também não quer que tu morras. Deus também não quer que tu morras. E Deus provou, deu uma prova daquilo que estava a dizer era verdade. Porque lemos que o relógio, versículo 8, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O Senhor fez o sol recuar. Fez um milagre. Também a obra da salvação é um milagre. Deus mostrou o seu poder quando ressuscitou o Senhor Jesus da cruz, lá do túmulo. O Senhor Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou.
Ele está vivo. E porque Ele vive, cada um de vós que crê nele viverá eternamente. Que assim seja. Amém. Irmãos, eu dou graças a Deus por aquilo que a gente ouviu esta manhã. E quando o Zé falava aqui, eu há dias falava com alguém que já há muito tempo que não vem aqui à igreja, e depois de uma boa conversa que eu estava a ter, no fim, esse irmão, ele disse-me assim: por favor, nunca desistam de mim. E o nosso Deus nunca desistiu de nós. E que estas palavras que ouvimos esta manhã possam ecoar nos nossos corações e pensar na nossa condição, se de facto estamos mesmo preparados. Eu tenho a certeza que estou preparado porque aceitei o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. E que o Senhor nos ajude a gravar estas palavras no nosso coração, a cravá-las no nosso coração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós te queremos dar graças mais uma vez por aquilo que ouvimos. E nós te agradecemos porque tu nunca desistes de nós, Senhor. Aliás, nunca desististe, Pai. Todos nós, Senhor, temos as nossas falhas, todos nós diariamente pecamos contra ti, Pai. Mas não nos vês como pecadores, Senhor, que somos, mas tu vês Cristo em nós. Porque um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E hoje não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, Pai. Nós te damos graças, Pai, porque isso é uma dádiva gratuita da tua parte, Pai. Não fizemos absolutamente nada como ouvimos esta manhã, Pai. Basta crermos no nosso íntimo e agradecermos-te por tamanha dádiva de teres dado o Senhor Jesus Cristo por cada um de nós na nossa vida, Pai. Te agradecemos por cada filho teu aqui presente, Pai, que tu cuides de cada um, Senhor, das suas lutas, das suas dificuldades, mas também te agradecemos porque muitas bênçãos tens derramado na vida dos teus filhos, Senhor. E te pedimos esta manhã, se está aqui alguém que ainda não te aceitou, que ainda não está preparado, que se possa preparar, aceitando o Senhor Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.